Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez. Sim, e hoje você vai assistir mais um testemunho do quadro Qual Qual a a sua Sua História? história? Hoje quem vai estar aqui com a gente é uma pessoa que fez parte da minha vida dentro da igreja desde quando eu entrei na igreja, lá com os meus 14 anos de idade. E desde quando eu conheci a Adriana, ela sempre comentou dessa pessoa. Então agora vamos ter o privilégio de ouvir a história dele na íntegra. Eu só conheço a parte que a Adriana sempre está entrando no meio, mas quem é esse rapaz, né? Exato. É, quem estará conosco é o Weber. E o Weber fez uma grande parte assim da minha vida espiritual. Como líder, como amigo. Eu lembro até, não sei se você lembra disso, mas eu lembro até de uma vez. O Weber ele foi diretor do coral do qual eu participei grande parte da minha vida. E eu lembro de uma vez que eu fui para ensaio numa sexta-feira. E aí, sábado, fui para a igreja. Quando eu voltei da igreja, minha mãe falou assim: veio um rapaz aqui em casa perguntar se estava tudo bem com você, porque não te viu no ensaio ontem. É um líder, né? Olha a preocupação. Atrás, dessa vez estava tudo bem, porque ele não tinha me visto lá no ensaio, mas eu tinha ido, mas eu tinha saído rápido porque eu estava de carona. Então, assim, ele não me viu e se preocupou em saber onde, será que tá tudo bem com ela? E foi lá na minha casa falar com a minha mãe para saber se estava tudo bem, só que eu já estava na igreja, né, nesse dia. Então, Amém. é, Essa Eu preocupação, né? lembro. Alheio, né? A gente percebe que é um traço do cristão mesmo, né? Cristo era assim, né? Então a gente percebe os frutos aí. A gente sim, estamos muito animados, assim, realmente, por ter o Weber conosco aqui essa noite. sim. Então, hoje vocês vão conhecer a história do Eber Giroto. E antes de ele aparecer aqui e já começar a falar, contar a história dele, eu vou pedir para o William fazer uma oração para a gente entregar esse momento para Deus. Tá bom? Vamos orar. Oremos. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, gratos somos, Pai, por essa semana que passou, pelas lutas, pelas dificuldades, mas acima de tudo pelas vitórias, Pai. Obrigado pela presença do Espírito Santo, pelas oportunidades que o Senhor nos deste de estar falando com as pessoas do seu amor, das maravilhas que tem feito em nossas vidas. E esse quadro aqui é para isso, Pai, para engrandecer o santo e eterno nome, para mostrar as maravilhas que o Senhor faz na vida dos seus filhos. Que o Senhor venha falar através do Weber, para que ele consiga, através de ti, Pai, alcançar as almas, os corações sinceros que clamam por ti. Que seja uma resposta de oração esse testemunho, Pai. Abençoa também as conexões. E agradecemos desde já a cada família que está olhando, assistindo esse conteúdo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos lá, então, colocar o Eber aqui na tela. Eu vou esconder para vocês. Olha que ele está numa praia aqui, ó. Ah, Tô na ah. praia com frio e moletom. Seja muito bem-vindo, Eber. É um prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite, Drica e William. Então, os momentos seguem são seus. Ok. Obrigado, então, pela oportunidade de participar deste canal que cada vez tem crescido mais. Eu fico muito feliz por ver o ministério da Drica, do William, e eu tenho um carinho muito especial pela Drica. Eu lembro desse dia que ela falou, eu lembro disso. E a Drica, às vezes a gente dava algumas caronas para ela, que a gente morava perto, e quando ela não ia, a gente ficava preocupado mesmo, tanto eu como a Karina. Mas deixa eu me apresentar, então, meu nome é Heber Giroto, eu tenho 48 anos, eu sou casado com a Karina Giroto, pedagoga, psicóloga, há 23 anos, vamos fazer 24 anos agora em novembro, dia 28 de novembro, e temos, esse ano a gente completou 30 anos de convivência, a gente namorou 5 anos e meio, estamos casados, e temos duas filhas, a Sabrina com 22 anos, a Thaís com 21. E estamos aqui, hoje eu moro em Hortolândia, no interior, não moro na praia ainda, mas a gente mora em Hortolândia, que não tem praia desde 2011. E a Drica, quando me chamou sobre o meu testemunho, eu não tenho um testemunho de uma conversão muito dramática, ou então aquilo que muitos, assim, saiu da igreja
e depois retornou, teve uma conversão, foi rebatizado. Eu não tenho isso, mas eu tenho um testemunho, talvez um pouco diferente, porque eu sempre gostei muito de fazer e de trabalhar em prol das pessoas. Mas minha história começa quando eu tinha 9 anos, eu fazia judô e eu sempre gostei muito de esporte. Minha mãe colocou eu para fazer judô e teve uma determinada ocasião que um professor de judô, caiu da moto, se machucou e ficou um tempo sem dar as aulas. E aí ela falou assim: não, você não vai ficar sem fazer nada, você vai fazer piano. Então, assim, saí do judô, né, para o piano, nada a ver. Mas foi muito bom. Até tive que usar algumas vezes, porque eu não tinha piano, eu fiquei 2 anos estudando, eu ia na casa da professora Eliane Florencio, e aí no meio do caminho ainda os meninos queriam brigar comigo, tal. Eu nunca tive que usar o judô para isso, né? Mas foi interessante porque isso me ajudou a criar resiliência, né? Porque eu tinha que ir para lá. Depois meus pais compraram um piano e tudo bem. E aí eu era de uma igreja de um bairro próximo à minha casa, chamava Vila das Belezas. E eu fui para o Capão Redondo, porque meu irmão, que é 11 anos mais velho 10 anos mais velho que eu, ele já estava na igreja do Capão Redondo. E aí começou a igreja do Capão Redondo, né? A igreja adventista do sétimo dia do Capão Redondo, é a minha igreja do coração. Provavelmente você tenha a sua também. Essa é a minha igreja do coração, apesar de não estar mais frequentando ela desde 2011, mas ainda continua sendo a igreja que me deu oportunidade de trabalhar, porque muitas pessoas, às vezes, elas querem fazer alguma atividade, mas não têm a oportunidade. E ali a gente sempre teve muita oportunidade. Então, com 12 anos, eu fui para a igreja do Capão Redondo, e como eu tocava piano, meu irmão cantava no grupo Êxodos, que era um grupo musical da região e tinha da igreja, e tinha um grupo instrumental. Eu comecei a tocar teclado com eles. Fiquei alguns anos ali tocando com eles. Depois participei de um outro grupo, que na época chamava Louvarte São Paulo. Fiquei 6 anos, aí eu já estava namorando com a minha esposa, nós começamos a namorar quando eu já estava no Capão Redondo, na igreja do Capão Redondo. Ela foi para lá também, né? E quando nós começamos a namorar em 97, eu tinha 19 anos, ela tinha 16 anos. Nós tivemos a primeira experiência, acho que de liderança, que foi organizar uma festa da amizade. Eu não sei se você conhece, mas a festa da amizade nos internatos, nos colégios de internato, ela é muito tradicional, e na igreja do Capão Redondo ela era muito tradicional também. E aí, com 19 anos, nós organizamos um evento de final de semana, era sexta, sábado e domingo a gente terminava num evento, num clube, assim, e foi um negócio, assim, a gente não tinha responsabilidade para assumir uma coisa daquela, mas a igreja, ela deu apoio, e além dos meus pais, que sempre deram apoio, né? E eu sempre via eles trabalhando na igreja. Meu pai foi diretor JA, minha mãe sempre trabalhando nos bastidores, mas sempre apoiando meu pai. Eles foram diretor da Escola Sabatina dos Juvenis, que é uma classe preparatória, né, para você ir avançando na liderança da igreja. Eu nunca fui desbravador, né? Desbravador é tipo um escoteiro, mas eu nunca fui. E na igreja adventista é muito forte isso. Mas meus pais, eles tinham um sítio e a gente sempre ia para lá. E eu até falo que se eu tivesse sido desbravador, eu acho que eu seria até hoje, porque eu gosto muito desse negócio de acampar, de viajar, de andar, de fazer trekking, de fazer o que for. Eu nunca fui. É uma frustração, mas acho que foi uma das poucas atividades na igreja que eu não fui. Depois eu fui diretor de escola sabatina, fui secretário da igreja, fui diretor de comunicação, diretor de música, e eu sempre gostava, enquanto meus amigos saíam para ir para balada, para ir cinema, para ir para fazer outras coisas, eu sempre gostava de estar dentro da igreja. Então, acho que isso talvez seja um testemunho para aquele que muitas vezes acha que não tem uma experiência real com Cristo, porque nunca passou por uma conversão, nunca saiu para
provar aquilo que o mundo diz que é bom, né? Então, assim, se você ficou também, se você nunca se desviou, isso é um testemunho. E eu sempre encarei isso muito bem. E sempre as atividades da igreja sempre me envolveram muito. E talvez isso também seja um testemunho para você. Se você talvez tenha vontade de fazer outras coisas, se envolve na igreja, porque acho que você se envolvendo na igreja, você vai ter a força do grupo, você vai ter amigos, e eu, graças a Deus, sempre tive muitos bons amigos. Essa festa da amizade, como eu estava falando, eu não organizei sozinho, claro, a Karina me ajudou, a Karina depois passou mal de tanta preocupação que a gente tinha, porque a gente era muito criança ainda, a gente não tinha experiência nenhuma, né? Mas a gente tinha uma equipe, a Drica lembra, né? A gente tinha uma equipe muito boa e a gente se apoiava muito, né? Era o Valdene, o Elcio, o Rick, o Zan, o Tiquinho, e assim, a gente sempre está muito juntos. A gente fez acampamentos juntos, a gente fez muita coisa junto. E aí, eu acho que depois dessa festa da amizade, a gente criou um grupo tão forte que surgiu o projeto Resgate, que era um projeto onde a gente fazia encontros semanais nas casas das pessoas, dos membros desse projeto Resgate, que também incentivava a ajuda ao próximo. E a gente tinha um projeto que chamava Mãos em Ação, onde a gente saía e a gente ia para um local onde a gente sabia que havia muitos mendigos, pessoas carentes, e a gente levava pão, levava leite, levava, às vezes, doações de dinheiro, fraldas, e ali foi uma experiência muito gratificante. Isso foi em 96, logo depois da Festa da Amizade, e eu continuei ali, eu fui um dos fundadores, comigo era a Karina, o Anderson Silva e o Idegário Júnior. E a gente continuou ali por 4 anos, depois esse ministério ele continuou com outras pessoas na direção, foi mais de 20 anos esse ministério. E nessa época foi que depois eu saí, porque a gente estava no grupo Louvarte, que hoje é o grupo Nova Voz, né, que muitas pessoas conhecem, e em 2004, acho que com toda essa bagagem que a gente foi adquirindo, né? Em 2004, a gente tinha um pastor chamado Pastor Douglas Wesley, ele estava na igreja do Capão Redondo e ele viu uma juventude que muito forte, muito capacitada, e a gente não tinha um coral, né? O coral, ele é um ótimo meio de evangelismo. Então, se você tem aí na sua igreja muitos jovens, faça um coral, porque o coral ele vai unir. E o nosso projeto, o projeto Revolta, era com o objetivo de atrair as pessoas, né? As pessoas que uma vez já tinham participado da comunidade, né, na nossa comunidade adventista, ou mesmo pessoas que estavam iniciando. A Drica mesmo tinha 14 anos na época, e a gente aceitava, assim, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, juvenis, né? E a gente, no primeiro ano desse projeto, a gente sempre teve a gente sempre foi muito audacioso, né? E eu digo que se você tem um ministério e você não tem projetos, ele morre, porque você tem que ter intencionalidade naquilo que você está fazendo. E eu lembro que no primeiro ano, a gente começou em fevereiro, 24, se eu não me engano, de fevereiro de 96, e em outubro desse ano, a gente De 2004. 2004. Isso, eu falei quanto? 96. Não, 96 foi o Projeto Resgate. É que eu estou lendo minha cola aqui. Verdade, 2004. E aí, em outubro, a gente aceitou um desafio de cantar em Campo Grande, em Várzea Grande, Mato Grosso do Sul, e a gente fez uma turnê assim de um final de semana que foi um divisor de águas. A gente tinha a juvenis, adolescentes que nunca tinham saído de São Paulo, pessoas que nunca tinham cantado fora da igreja do IASP, do Capão Redondo. E assim foi fabuloso, muitas histórias interessantes, e eu acho que dali a gente começou a encarar e ver que a gente tinha um potencial, que a gente tinha pérolas na mão, e que se a gente
se a gente direcionasse, a gente ia conseguir alcançar muitos sonhos, e a gente tinha muitos sonhos. E a gente fez essa primeira viagem, depois a gente fez outras viagens, e aí fizemos cantatas de Páscoa. Tínhamos numa determinada época desse projeto, 4 corais. A gente tinha um coral jovem, um coral de adolescentes, o coral de juvenis e o coral de crianças pequenas. Tínhamos projetos de mutirão para arrecadação de alimentos, tinha mutirão de Natal, tinham outros projetos para reformas de casas, tínhamos projetos para visitação de orfanatos, e a gente sempre entendeu que teria que ser projetos consistentes, né? Projetos que tivessem, não fossem só de época, não fosse só assim, no Dia das Crianças a gente vai visitar o orfanato, né? No Dia dos Vovôs a gente vai no asilo. A gente queria projetos consistentes e graças a Deus a gente conseguiu durante muito tempo isso, até que a gente fez uma cantata de Páscoa, também uma loucura. A gente conseguiu um ginásio, o ginásio de Tapsirica da Serra, e a gente conseguiu fazer uma cantata que movimentou 600 pessoas na organização, a gente conseguiu gravar um DVD, participações de vários cantores, Leonardo Gonçalves, Tarsis Iraídes, uma série de pessoas. Então foi uma coisa, mais um projeto audacioso que a gente colocou, e as pessoas, era muito bom nessa época, o que a gente apontava e o que a gente mirava como um sonho, esses adolescentes, eles abraçavam a ideia e a gente falava, se joga aqui nesse barranco, que é bom, eles se jogavam no barranco. E assim, era muito gratificante isso, porque a gente conseguia fazer muitas coisas. Não Uau, era Ué, fácil. uau, muito Oi. bom. amém. Weber, quando o coral começou em 2004, eu era visita na igreja. Eu estava Uhum. fazendo estudo bíblico com a Mislene Sim. e na primeira apresentação do coral eu estava lá na igreja como visita, que foi a primeira oficial lá no salão, né? Na igreja do Capão ela tem uma igreja e tem um salão, né? Que é a igreja Colégio. da, que é a igreja da escola, digamos assim. E aí, que ele é maior, enfim, são 3 cultos que tem lá na Tem o igreja do colégio ao Capão. lado, né? Isso, tem um colégio ao lado. E eu lembro que eu era visita, e no dia seguinte, e aí a Mislene tinha feito convite, e tinha feito convite para o Café da Manhã com Deus, que ia ser no dia seguinte a essa primeira apresentação, que era um programa, né, que era feito para a comunidade. Então, a igreja convidava a comunidade ali para vir tomar um café da manhã na igreja. E eu lembro que eu fui como visita ali, e eu lembro que no segundo café, o café da manhã era mensal. O segundo café da manhã eu já estava lá ajudando como parte da equipe, né? Sim. Eu entrei oficialmente para cantar no coral uns 2, 3 meses depois, né? O coral começou em fevereiro, eu me batizei em abril. Então foi em final de abril, maio, no máximo junho. Eu não lembro a data exata que eu entrei, mas eu fiquei acompanhando porque a Miss Lane fazia parte do coral e eu ia para onde ela ia. Então ela ia para o ensaio, eu estava lá, ela ia cantar fora. Às vezes eu ia junto, então eu fui acompanhando. Mas eu tenho essa, assim, lembrança de fazer parte do coral desde o início, porque no início eu estava lá assistindo. Eu considerava você como iniciante mesmo, desde o início. Nunca considerei que você entrou depois. Mas é verdade, você lembrou do Café da Manhã com Deus, né? Que eu não tinha lembrado. Realmente era um projeto maravilhoso e muitas pessoas participavam. Na verdade, todo mundo participava. Era uma loucura. A gente preparava um café da manhã para 500 pessoas, 600 pessoas, né? Então, assim, era muita gente trabalhando. A gente tinha áreas e as pessoas elas se apoiavam. Tinha a recepção, Mislene sempre com os anjos, né? Que era um outro ministério que depois ela oferecia um estudo da Bíblia separado, e muitos frutos deram desse ministério, e eu acho que ela desenvolveu também a liderança. Acho que todo mundo foi desenvolvendo a liderança. Para mim também foi a maior experiência de liderança que eu tive, né? Porque eu tinha 30 anos nessa época, eu já trabalhava numa instituição financeira, algumas vezes até
corri o risco de perder isso daí, porque era tão louco, tão intenso o negócio, que eu me dedicava muito mais, que o Itaú não me ouça, mas eu me dedicava muito mais para o coral, para a igreja, e eu nunca fui penalizado por isso, né? Talvez eu poderia ter alcançado outros cargos, mas assim, Deus nunca deixou de me abençoar, muito pelo contrário. Você pode falar assim, mas por que ele está falando de tudo isso? Para mostrar as bênçãos de Deus. Eu não estou me vangloriando aqui, mas primeiro, eu quero dizer que a gente não precisa sair da igreja para ter experiências reais com Cristo. Essas experiências, e toda vez que acontecia uma coisa maravilhosa assim, a Drica lembra de quantos perrengues a gente passou. A gente foi para uma viagem que abriu o porta-mala do ônibus e as malas começaram a cair para fora. E a gente teve que correr atrás das pessoas, porque a pessoa que viu, estava todo mundo dormindo, foi cedo, graças a Deus foi de manhã ainda, não foi à noite, porque senão tinha caído todas as malas. Mas a pessoa que viu, até avisar o motorista parou, ficou assim, uns 500 metros para trás. Quando a gente parou o ônibus, já tinha carros parados, pegando a mochila, as malas das pessoas e colocando no carro. A gente teve que gritar, não, não, não sei o que, a pessoa jogou a mochila e foi embora, e a gente voltou a pegar as mochilas, quebrou a mochila e tal. Tivemos viagem também que quebrou ônibus. Olha, teve de tudo. Jesus que caiu a peruca, sabe? A gente fazia uma cantata de Páscoa, né? A gente, além do repertório do coral, a gente tinha uma cantata de Páscoa que a gente fazia, a gente viajava. Então a gente foi para Jundiaí, fomos para Maringá 2 vezes, a gente foi para vários lugares. A gente fez um final de semana que a gente cantou em 6 lugares diferentes em 2 dias em Maringá. Era assim, a gente cantava de manhã num lugar, pegava todo o som e todo o grupo, 2 ônibus, ia para outro lugar, montava o som, um shopping, aí fechava o som, ia para outra igreja, cantava à noite. Depois, no outro dia seguinte, foi de manhã numa igreja, à tarde num parque e outro dia num outro lugar. Tudo em 2 dias. Então, assim, a gente era muito audacioso. Uma vez a gente foi para Boituva, cantamos na frente da igreja católica, foi muito legal também. Então, assim, a gente tem muitas experiências. E, graças a Deus, a gente não tinha o celular como a gente tem hoje, mas, graças a Deus, a gente tinha uma equipe de vídeo e a gente tem muita coisa filmada, a gente relembra isso com muito carinho, tem coisas no YouTube e tudo mais. Mas, como eu estava falando, que era a maior experiência de liderança, eu acho que outras pessoas criaram liderança também. A Drica, mesmo que sempre apoiou na secretaria, na tesouraria, na música, a Miss Lene, nossa, várias pessoas que hoje a gente vê, né, o Tiago e a Priscila hoje com o ministério lá em Portugal, a gente vê a Tamires e o Ellison na Inglaterra, a gente vê várias pessoas em vários lugares fazendo. Esse é o legado que a gente tem que deixar. E eu fico feliz por ter deixado, e a gente teve muitas pessoas que se converteram. A Drica foi uma delas, a Elaine foi uma delas, a Mandinha foi uma delas. Nossa, tantas pessoas, frutos desse ministério, que a gente só vai saber no céu realmente o impacto disso, né? E aí a gente fez o lançamento de um CD na Igreja do Capão Redondo, aí a gente saiu fazendo turnê por vários lugares, depois em 2011, quando eu saí, em 2012, eles fizeram o lançamento de outro CD que foi maravilhoso também. Então, assim, as coisas elas foram acontecendo e, graças a Deus, a gente se entregando nas mãos de Deus, Deus abençoa e Ele te capacita. Mas eu falei que era a maior experiência de liderança, mas foi a época que eu mais li sobre liderança, eu mais estudei sobre liderança. Então, se você quer fazer alguma coisa, você tem que estudar. Só o estudo muda as pessoas, né? Então você tem que estudar, seja a Bíblia, seja livros sobre liderança, sobre a sua área, mas estude. Esse é o ponto. E fui ancião jovem na igreja, fui diretor de ancião, eu nunca fui diretor JA, mas sempre eu estava envolvido com as equipes. E aí, em 2011, eu vim para a igreja do NASP, que é um colégio interno em Hortolândia. Eu cheguei, eu falei, não, eu vou ficar tranquilo, eu não vou participar de nada, eu vou ficar tranquilo. E a Karina não, a Karina falou, não, eu quero fazer alguma coisa. Ela chegou, foi na igreja, na sala dos adolescentes, e a Karina, minha esposa, e ela falou, eu quero ajudar. Bateu na porta mesmo, falou, eu quero ajudar. Eu não tenho essa iniciativa, mas ela tem. Mas você pode ter isso daí.
Só que ela ficou 6 meses sem fazer nada. Ela entrava na sala, o diretor falava, ah, legal, bom dia e tal. Ela ficava na sala, ele não fazia nada. Até que um dia, depois de 6 meses, ele deu a oportunidade para ela passar a lição. E aí depois, no ano seguinte, ela já foi a diretora da classe, ela ficou 4 anos como diretora do Ministério dos Adolescentes. Aí ela saiu e agora ela de novo é diretora do Ministério dos Adolescentes. Então, a gente é muito pilhado. A gente é um casal que, assim, os dois, um se apoia. E tudo isso a gente sempre fez muito junto, tudo isso na igreja. E ela fala que se ela não tivesse namorado comigo, talvez ela nem estaria na igreja, porque ela curtia umas outras coisas, ela ia em show e tudo mais. E aos poucos isso foi agregando. Não foi algo que eu fiz proposital, mas talvez a minha influência, como eu gostava de estar muito dentro da igreja e fazer as coisas, isso atraiu. Mas hoje ela faz muito mais coisa. Hoje ela dá palestras. Hoje eu que fico só passando o PowerPoint. Ela me ajudou no back-office, né, com as meninas, tantos anos, né, na retaguarda, né, segurando a barra. Ela sempre cantou, tudo mais, mas ela não tinha condições, né, de assumir uma função. E hoje ela faz palestras no Brasil todo e eu fico lá só passando PowerPoint, só vou nas viagens. Agora eu que estou curtindo. Mas, então, voltando aqui, então em 2014, 2011, a gente veio para Hortolândia. Em 2014, aí me acharam e falaram, não, você é ancião, então fica como ancião jovem. Aí 2015 foi ancião jovem. 16 e 17 fui diretor do departamento de comunicação e o ciclo voltou. E fui diretor de discipulado. E aí, em 2018, eu sempre gostei muito de esporte, sempre tive muito ligado ao esporte, né? Ah, desculpa, um pouquinho antes. Em 2017, eu estava não estava muito feliz, né? Porque eu não estava fazendo muita coisa, não, 2017, não, 2012. 2012, eu não estava muito feliz, que eu não estava fazendo muita coisa, tal, e eu sempre gostei muito daquele projeto dos Doutores da Alegria, né? Que eram os médicos que iam nos hospitais, tal, tal. E eu fiquei sabendo que em Campinas tinha uma ONG que chamava Hospitalhaços, e eu vou compartilhar algumas fotos com vocês aqui agora, para vocês verem o que é a ONG. Está aparecendo? Tá, Tá né? sim. Legal. Então, essa é a ONG Hospitalhaços. Em 2018, ela chegou a ter 400 palhaços de hospital. São palhaços de hospital. Esse daqui é o palhaço cremoso, né? E são pessoas comuns que têm um treinamento básico para fazer a humanização dos hospitais. E isso a gente não trabalha só, não trabalhava, né? Eu não participo mais, mas a gente não trabalhava só com crianças. Às vezes as pessoas acham que é só com crianças. Não, o objetivo é humanizar o hospital de uma forma geral. Seja médico, enfermeiro, paciente, visitante, o que for. Então, em 2014, eu comecei a participar, fiquei 4 anos como o Palhaço Cremoso e foi muito gratificante. Essa daí é a nossa equipe, porque esses 400 palhaços, eles atendiam mais de 20 hospitais aqui da região de Campinas, né? Região metropolitana de Campinas. E essa era a nossa equipe do Hospital Mário Covas, que é o hospital aqui de Hortolândia. Eu ia toda quarta-feira, não, uma quarta-feira a cada 15 dias. E fiquei 4 anos fazendo esse trabalho. Foi maravilhoso. Infelizmente, essa ONG, ela teve um aporte financeiro ela participou da Lei Rouanet, e ela teve um aporte financeiro. E, infelizmente, esse ano não, semana passada, estou bem triste com isso, mas ela anunciou que ela vai fechar as suas portas. Então, às vezes, a gente vê que uma coisa que é para ser boa, né, às vezes acaba sendo uma coisa que estraga, né? Mas aqui é dentro do hospital, a gente conversando com as pessoas, então vocês veem que o palhaço cremoso, ele era muito espalhafatoso, né? Então, eu tinha que fazer alguma coisa diferente, porque eu não me acho uma pessoa engraçada, né? Mas você começa a fazer as aulas, né? E você tem algumas técnicas, e o pessoal fala assim: ah, depois que você vira palhaço de hospital, você dá bom dia até para o poste.
E é verdade, eu já dei bom dia até para o poste. Oi, poste, bom dia. Assim, então, você começa a criar alternativas, né? E eu levava o violão, não toco nada, mas eu tocava uma música só que as pessoas conheciam e era muito legal. E depois de um tempo, a gente, né, como eu toco piano e eu gosto de música, a gente formou um grupo que chamava, um coral, na verdade, que chamava Palhaços Sinfônicos. E essa daí é a turma. Eu saí depois de um tempo, mas eles continuaram. A gente fez uma apresentação, foi muito legal. Fiquei aí um ano com esse projeto. Tinha piano, teclado, tinha sax, tinha trombone. Foi muito legal essa experiência. Eles continuaram. Acho, não sei se continua ainda. Eu perdi depois o contato com a ONG, porque eu comecei um outro projeto e aí não dava tempo de continuar. Então, como eu estava falando, eu sempre fui muito ligado a esporte. Eu lembro da minha infância eu pedalando, sempre em cima de uma bicicleta. E eu vim para Horto, eu sempre via o pessoal pedalando em São Paulo e eu achava muito legal aquela trupe, né, aquela tribo de ciclistas e todo mundo com luzinha piscando e eu achava aquilo fenomenal, mas eu não tinha condições de comprar aquelas bicicletas, achava que era tudo muito caro e tal. E aí quando eu vim para Hortolândia, tinha uma região aqui que era próximo ao IASP, né, que é a igreja onde eu frequento, e eles se encontravam lá e eu ficava maravilhado. E aí eu comprei uma bicicleta e falei, não, eu vou fazer parte desse pessoal. E aí eu descobri que tinha um pessoal na própria igreja que também pedalava, gostava de pedalar, e a gente começou a pedalar junto. Então, o ministério começou em 2018, em Hortolândia, e graças a Deus, hoje nós estamos assim. Hoje nós estamos em 23 estados do Brasil, são 123 grupos, tem mais 12 grupos iniciando. Nós temos também grupos na Argentina, no Peru, Uruguai, Estados Unidos agora parou, porque assim, a pandemia ela deu um boom nos grupos, né? Muitas pessoas não tinham muitas atividades, né? Não podia fazer ir para academia, não podia fazer nada, então muitas pessoas compraram bicicleta. A bicicleta ela deu um boom, assim, né? Tanto é que os preços ficaram muito caros, as pessoas não tinham bicicleta para comprar. A gente chegou a ter mais de 160 grupos espalhados pelo Brasil, por vários lugares. Depois natural, né? Tem aquele peneiramento. Muitas pessoas falam: ah, eu consigo ir para academia, a bicicleta não é o meu esporte favorito, tal. Então a gente diminuiu um pouco, mas agora a gente está voltando a crescer. E assim como os outros projetos, eu sempre quis ter uma intencionalidade, né? Não só ser um grupo que pedala, né? Então nós somos um grupo, nós somos amantes do ciclismo, unidos para promover um estilo de vida saudável através da prática de atividades físicas. Então o objetivo é tirar as pessoas do sedentarismo, é incentivar as pessoas a terem uma qualidade de vida através do esporte, né? Nós temos, Deus deu para nós alguns remédios da natureza e o esporte é um deles, né? A água é outro, o sol. Então nós temos alguns métodos, alguns remédios naturais e o esporte foi aquele que a gente escolheu. E aí você pode escolher. Se você não gosta de ciclismo, se você acha que é muito caro comprar uma bicicleta, que não é, né? Mas muitas pessoas acham que para fazer uma trilha você precisa de bike de 10 mil, 20 mil. Tem bike de 40, 50, 100 mil reais, mais caro do que moto. Mas a gente é ser humano, a gente não tem só isso. Então a gente precisa comprar uma bike que dê para a gente fazer o esporte. Então, você escolha o esporte, mas que você se adapte melhor. Não precisa ser o ciclismo. Aqui eu vou falar porque é o esporte do coração e é aquele que eu pedia para Deus um ministério que fosse relevante. Né? Nesse período que eu estava aqui e saí do projeto Resgate, do projeto Volta, quando eu vim para Hortolândia, eu falei para Deus, Deus, eu gostaria de voltar a ter um ministério, mas eu queria que fosse um ministério relevante. E eu não achava, eu não tinha nem ideia do que eu estava pedindo, porque hoje, com essa visão, né, de 123 grupos, realmente foi muito relevante. E é um ministério criado no WhatsApp.
Eu conheço, porque cada grupo tem o seu líder. Eu conheço, acho que 5% dos líderes pessoalmente. Porque vocês veem que é um mapa bem diversificado, né? Então, assim, eu não conheço os líderes e as pessoas acreditavam nesse ministério, acreditam nesse ministério ainda. E eu vou mostrar um pouquinho dos slides de como é o ministério, né? É um ministério de apoio, não é um ministério criado oficial pela Igreja Adventista, mas é apoiado pela nossa organização. E aqui é o logo, então ele tem o 7, que é um pouco o guidão da bike, né? As 7 crenças que a gente tem, os Seven Bikers tem umas 7 crenças, assim como os Adventistas do sétimo dia têm as crenças, 28 crenças. Nós temos o princípio do sábado também. Aqui a roda da bicicleta, mostrando movimento, atividade física, os 8 remédios naturais. As asas de velocidade, que são as 3 mensagens angélicas, né? A reforma de saúde, o ID, saia, vai fazer alguma coisa. E o slogan, né? Que é Juntos no Caminho, caminho com C, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E o nosso propósito é transformar vidas através do ciclismo. Essa é uma foto, não foi montada, foi tirada pelo pastor Odailson, lá em Arthur Nogueira. A gente estava pedalando com o grupo dele, ele também era ciclista nessa época, agora ele é corredor. Aqui a Karina está na esquerda, está me empurrando aqui na direita e eu estou empurrando o outro que está empurrando a esposa dele. Então, esse é o objetivo mesmo, ajudar as pessoas. Que benção. Aqui, deixa eu ver. A gente depois vamos mostrar um vídeo no final de algumas vidas transformadas, né? Mas esse daqui é um casal da Argentina que se conheceu do pedal, casou e se batizou e casou através do ciclismo. Então, a gente vê muitos testemunhos maravilhosos. Depois eu vou mostrar um pouquinho mais outros testemunhos. Então, se você está aí e às vezes você está procurando um marido, você está procurando uma esposa, fica a dica: vá fazer um exercício, vá para academia, tal, né? Vá, participe do Seven Bikers, né? Hoje a gente tem, na Igreja Adventista, além do Seven Bikers, a gente tem o Seven Runners, que a gente fala que é um filho do Seven Bikers, né? A gente fala que o Seven Bikers é o primo pobre dos motoqueiros, né? Que a gente tem o Ministério das Motos, né? E a gente fala que a gente queria ser motoqueiro, mas a gente não conseguiu comprar a moto, então a gente comprou a bicicleta. Então, hoje a gente tem o MMA, o MCA, o MAM, que são ministérios para aqueles que gostam de, de, de ir para lugares mais longe, andar de moto. A gente tem os Seven Surfers, que são surfistas, que se encontram também para surfar. Tem um pastor, que é o pastor Vinícius Metzger, ele tem uma Bíblia impermeável, então ele leva a Bíblia, ele está lá e ele leva a Bíblia no meio do mar ali, ele lê para o pessoal. E ele contou uma experiência que o cara chegou do lado lá e falou: E aí, maluco, o que tá rolando? Ele falou: Tô lendo a Bíblia. Que é isso? Você tá lendo a Bíblia? Aí ele jogou a Bíblia pro cara, assim, ela deu uma quicada no mar, assim, o cara pegou, leu, falou: Não, não, faz o seguinte, você tem que se jogar no mar para ler. E aí o cara leu, eles saíram do mar e o cara, concluindo, o cara se converteu. Então, tem vários ministérios. Tem o Ministério do Seven Trump. Ele é um cara muito legal para vocês chamarem também para dar o testemunho. Eu tenho o contato dele. Ele é um pastor que fez jiu-jitsu, foi campeão de jiu-jitsu. O cara é fortão, assim, ele anda de skate. É maluco, pastor. Mas ele tem histórias maravilhosas, assim, de missão, de testemunho. E então, o Ministério do Esporte é um ministério muito forte, né? E a gente, graças a Deus, no Seven Bikes, a gente tem algumas conquistas. A gente conseguiu reeditar um livro pela CPB, que era o livro Viva com Esperança, de 2015, que ele fala sobre saúde, e a gente distribui isso para os ciclistas. Então, a gente tem um estudo bíblico para bikers, que é personalizado para bikers. Esse não foi criado por nós, é um estudo bíblico, né, de uma associação, foi criado por um pastor, mas a gente se apropriou dele e alguns grupos que têm pequenos grupos de estudo da Bíblia, eles utilizam desse material de apoio. A gente tem uma tenda que a gente chama tenda Pit Stop, que a gente usa para levar em alguns lugares onde a gente sabe que tem um fluxo grande de ciclistas, a gente leva
essa tenda e os grupos eles adquirem essa tenda e a gente faz avaliação corporal, a gente mede ali, faz os principais análises ali, né, de sangue, pressão e tudo mais, então é bem legal também. A gente tem algumas campanhas nacionais que a gente faz com todos os grupos, então esse daqui foi em 2020, o Pedale para Não Esquecer, que era a conscientização, e a gente tinha 7 dicas de como você se prevenir contra o mal de Alzheimer fazendo exercício físico. Em 2021 e 2022, por conta da pandemia, a gente criou o New Start Mobility, que é uma forma de você incentivar também as pessoas a pedalarem. Então, a gente usa, tem material de apoio para o pessoal, né? A gente adquiriu em 2020 um ônibus para a gente fazer missão, para a gente sair, para fazer passeios. Esse é uma aquisição do grupo aqui de Hortolândia, né? A Drica sabe, eu sempre quis ter um ônibus, né? No Coral, no projeto Volta, eu não consegui, mas no Seven Bikers eu consegui. A gente comprou um ônibus usado, a gente reformou todo ele, adesivamos ele, e aí aqui na foto vocês veem, tem o espaço para colocar as bicicletas. Então, as bicicletas vão dentro do ônibus, em cima, na frente, e as poltronas ficam atrás. E a gente sai para fazer missão, aí a gente leva, leva o ônibus para fazer passeios também. A gente tem um aplicativo, a gente conseguiu construir um aplicativo para iOS, para Android, e aí você tem o cadastro, você consegue criar uma carteirinha com os dados principais para você não ter que ficar levando documento. A gente tem algumas parcerias com Doadores ADV, que é uma ONG, é um ministério também da Igreja Adventista. O líder, ele é Seven Bikers e a gente fez uma junção. Então, os grupos, quando eles vão fazer doações de sangue, a gente usa também o Clube de Doadores ADV. Nós somos um ministério apoiado pela Federação dos Empresários Adventistas, né? É um grupo que ajuda institucionalmente, muitas vezes não financeiramente, mas institucionalmente, para a divulgação dos ministérios. Aqui em Hortolândia, como aqui o colégio ele tem uma área rural muito grande, a gente fez uma trilha dentro do próprio colégio e a gente utilizava para pedalar dentro, se chamava Seven Park, e o NASP Engenheiro Coelho também fez uma trilha lá. A gente tem um colégio que chama Andrews, nos Estados Unidos, eles também têm uma trilha dentro deles, então a gente usou isso daí para pegar o modelo. Participamos da Rede Novo Tempo, alguns programas, né? Temos um canal no Feliz Set Play, também é um canal como o YouTube, mas da Igreja Adventista, com muito material. Procura lá que você vai encontrar muito material legal. A gente estava conversando aqui, o William e eu, sobre quanta coisa que é, já aconteceu aí por meio do Seven Bikers, né? Sim, o Muita ministério coisa. Como incrível, o alcance cresceu, dele, assim. né? E é algo que hoje está muito forte, né? As pessoas querendo olhar para a área de saúde, né? Aqui no canal nós temos uma playlist chamada Conselho sobre Regime Alimentar. Ficamos 6 meses estudando cada capítulo desse livro e trouxemos médicos, doutores, nutricionistas. É muito bom vocês verem. E realmente teve um capítulo que tratava dessa parte de exercícios, né? É Sim, como o Ever comentou, você aí que está indeciso o que vai fazer, olha, já tem um projeto aí bom para você, ó, do seu número. Sim, é. sim. Exatamente. É muito rápido. Eu estou tentando mostrar algumas coisas, mas tem muitos detalhes. A gente tem uma equipe muito grande, né? E a gente só consegue fazer isso porque a equipe é maravilhosa. Já tivemos uma agência de marketing que fazia toda a divulgação para a gente. Então, sim, a gente tem uma estrutura, graças a Deus, uma estrutura muito boa. Deixa eu ver o que mais aqui. A gente tem um seguro, a gente oferece dentro do aplicativo um seguro de bike, então o ciclista que é associado, né? Porque a gente tem muitos ciclistas que só participam dos grupos. A gente chegou a ter mais de 4 mil ciclistas participando de grupos Seven Bikers. Desses,
30% não são adventistas. Então, dentro do próprio ministério, a gente tem uma oportunidade muito grande de mostrar quem é Jesus, de mostrar o que a gente acredita, de mostrar as nossas crenças, e a gente foi agregando produtos dentro desse aplicativo. Então, se a pessoa ela não tem o seguro de bike, ela pode fazer. A gente ofereceu um consórcio da Magazine Luiza, um rapaz que era gerente desse consórcio, ele pedalava com o grupo de Franca, e aí ele ofereceu, então foi muito legal também. Aqui, como eu falei, os ministérios de esporte, né? Então tem o Seven Trip, que é de pessoas que andam na mata, tem o Seven Surfers, tem o Seven Runners, tem o Winners, que é um ministério muito legal. Eles trabalham com refugiados na Síria e eles ensinam a jogar futebol. E assim, eu acho que tem oportunidade. Para você que gosta de esporte, tem oportunidade. Eu não coloquei o da moto aqui, mas tem o das motos, tem vários. Tem do rollers, né? Pessoas que gostam de andar de patins. Tem vários projetos, assim. Acho que se você orar para Deus e pedir um ministério relevante, ele vai te mostrar as pessoas certas. É só você ter a vontade de fazer alguma coisa. Então, tem oportunidade aqui para vários esportes, né? A gente tem o nosso uniforme, eu estou com o moletom aqui. A Drica sabe que eu gosto dessas coisas de fazer uniforme, né? Uma vez até no coral deu uma briga, né, da Beca. Você lembra, Drica? A gente fez uma beca e não ficou muito legal, mas a gente tinha que usar a beca. Mas assim, eu gosto de fazer essas coisas. A gente tem vários acessórios, tem squeeze, tem várias coisas. Agora a gente tem um uniforme totalmente reformulado. Então, isso daí é o que mantém o ministério. A gente só consegue essas coisas que a gente tem uma entrada, a gente tem uma empresa hoje que é a Associação Seven Bikers Brasil, e tudo é feito por lá, a gente tem prestação de contas, a gente tem tesoureiro, a gente tem uma estrutura, é uma empresa oficial, eu sou presidente da empresa, então assim, tem toda uma formalização em cima disso, as pessoas elas têm acesso às contas e tudo mais, bem transparente. Aqui algumas mídias, né? Facebook, Instagram, Strava, YouTube, né? Strava é um aplicativo para ciclistas, corredores, esportes de forma geral. A gente tem alguns projetos, como eu falei, audaciosos para 2022, 23, 24. A gente quer reimprimir esse livro com a CPB. 15 mil livros, a gente fez 10 mil. Ele é formato bolso porque ele entra na camisa do ciclista atrás. Então, a pessoa ela põe atrás e aí ela está conversando com o ciclista, ela pega e entrega. Então, ele é menorzinho. A gente tem um projeto de fazer uma rota saindo do Uruguai, da Argentina, indo até lá em cima. Não sei como que a gente vai fazer isso daí, mas é um projeto, Rota 77. E a gente tem, isso daí tá mais alinhavado, a ideia de fazer um filme contando uma história, né, incentivando as pessoas a terem um estilo de vida, porque muitas pessoas pedalam e às vezes as pessoas têm grupo. E hoje, o Ministério, em fevereiro do próximo ano, vai fazer 5 anos. E tem muitas pessoas que às vezes procuram e falam: Nossa, eu não sabia que tinha o Ministério ainda. Então, mesmo com essa abrangência regional, né, é, e bastante pulverizada nos estados, muitas pessoas ainda não conhecem. Então, o objetivo do filme é divulgar, propagar para que outras pessoas venham, né? Se incentivem também através disso a terem um ministério. E eu falo que o objetivo final é ter atitude. Você tem que ter atitude para fazer as coisas. Se você ficar só no sofá, essa semana eu ainda ouvi um negócio. O rapaz falou assim: pedalar cansa, mas sofá e cama mata. Então, assim, é cruel, é duro de ouvir, mas é verdade. Se você ficar no sofá, se você ficar na sua casa só assistindo televisão, independente do que você queira fazer, isso vai te matar e você não vai fazer nada. Então, você tem que ter atitude sempre. E geralmente, às vezes, quando eu faço alguma palestra e tal, eu pego um brinde, né? Eu tô com o squeeze aqui, né? Mas eu pego assim, eu falo assim, nesse momento eu tô com um squeeze aqui para quem quiser e fico parado assim, ó,
e espero. Aí sempre tem uma pessoa que levanta e vai e pega. Às vezes tem dois, três e corre, assim, é uma loucura. Quando um percebe que eu estou esperando a pessoa chegar, aí vai mais pessoas. E aí eu entrego e falo, é isso, é atitude, é levantar e fazer. Não adianta nada eu estar falando aqui, mostrando, porque isso é a minha realidade. Você tem a sua realidade. Você, muitas vezes, você vai olhar tudo isso e falar assim, ah, mas foi muito fácil, né? Você teve os pais, você teve uma família organizada, você teve sempre o apoio da sua esposa, você estava numa igreja que apoiava. É, mas se eu não tivesse me colocado à disposição, se eu não tivesse essa atitude de fazer as coisas ir à frente, e eu, sinceramente, eu não me acho um líder. Eu acho que em algumas situações, Deus me usou para eu ser o líder. Mas olhando para os líderes da Bíblia, como Moisés, como Abraão, Gideão, né, Paulo, os discípulos, os apóstolos, eu não me acho líder porque eu tenho muita coisa para melhorar. E talvez se você está achando que ele está se vangloriando, não, eu quero que Cristo cresça e que eu diminua, né? Mas a gente tem que fazer as coisas. E na pandemia, a gente cresceu muito e a gente teve que criar uma estrutura diferente porque as coisas se avolumaram. Mas aí depois a gente viu que se a gente não tivesse com o joelho no chão e não tivesse fazendo as coisas conforme a vontade de Deus, a gente ia acabar. E agora a gente está tendo que revisar muita coisa para a gente voltar a crescer. Então, a vida é cíclica, os projetos são cíclicos, você tem que se colocar na mão de Deus continuamente, mas tem que ter atitude. E aí, eu queria mostrar agora um vídeo que retrata um pouco do que a gente tem feito, né? Nas vidas transformadas, como eu falei. Nossa, quanta história você tem só do Seven Barker, né? Assim, Uau. você já tem tanta história, Nossa, toda a sua vida, mas, mas eu acho que dá para nossa, fazer um livro só dessa parte Só. da história, né? Sim. Um livro da parte ó, dos talhaços, um livro da parte antes de você ir para Hortolândia. é verdade, tem Incrível. muita história. Tem muita história. É aquele negócio, se coloca à disposição, né? E Deus faz de uma maneira que a gente Exato. nem nunca se. Uau, olha só onde Deus está levando a gente, né? É só Sim. que dar o primeiro passo, né? E o mar se abre. Se dispor, né? Sim, você tem que se colocar à disposição. E Deus vai, Faz que nem a Ele vai Karina. mostrar o Bate lá caminho. na porta e fala: Eu quero ajudar. Eu nunca imaginei que Deus ia me dar um ministério tão relevante como esse, né? Mas quando a gente pede, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede, É porque Deus verdade. atende. Deus atende. Isso é muito real. Ixi, eu não estou conseguindo. Achei. Peraí. Eu vou soltar e você me fala se o áudio tá. Não, não, aqui não tem áudio ainda. Mas a pergunta é: qual é a sua missão? E ela vai chegar aqui com a salva de palma, pedalando. O resultado do Seven Bikers, de um grupo que foi instituído para cuidar da saúde, mas também para a pregação do Evangelho. Eu, como ministro do Evangelho, cumprindo a ordem do Mestre, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Com a alegria da salvação, batizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos confirmam dizendo: Amém. E eu, como ministro do Evangelho, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Em nome do Espírito Santo, e todos dizem: Amém. Amém, Senhor. Eu, como ministro do Evangelho, cumprindo a ordem do Mestre, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós dizemos: Amém.
perdão de seus pecados, segundo a sua vontade, seguindo a ordem do Mestre. Pastor Brito te batiza nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como ministro del Evangelio, según el mandato de Cristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta hora te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que você tenha uma nova história com Jesus, para que você seja perdoado dos seus pecados, e para que você tenha alegria de ter os seus nomes escritos da vida. O ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, Senhor, a partir do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós confiamos sempre. Amém. Talvez não seja em Bikers, mas em outros ministérios também que você faz parte, você seja Mateus. Para o perdão dos seus pecados, o ministro do Sagrado Evangelho, pastor Vítor e eu, nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz junto comigo. Amém. Amém. Você vai dar o pontapé inicial desse girar o livelo através do batismo. Em nome de Jesus, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, eu a batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Eu batizo o Márcio em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Eu quero convidar também, se estiver aqui, parentes da Fabrícia e também familiares da Débora. Os meus pensamentos, os meus para que o seu nome seja escrito como um filho e herdeiro do reino de Deus, e que ele viva pedalando em direção ao portão do céu. Nós o batizamos como pastores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui está o Dalton, que é o diretor desse ministério, e aqui está o uniforme do Seven Bikers. Se você quiser se unir a esse ministério, você é muito bem-vindo. Dalton, obrigado, parabéns, louvado seja o nome de Deus. Você tem uma nova história com Jesus, e ter o nome escrito no livro da vida e do Cordeiro, diante de Deus e diante de toda a igreja, como ministro do Evangelho. Eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem amém. Eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem amém e amém.
Evangelho, seguindo a ordem do Mestre. E eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém. Amém. Ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre. Eu os batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém e amém. Tá no nariz, tá no nariz. Subindo sobre montes, pelo caminho, eu exercito corpo e mente, e os desafios à minha frente, eu supero estando A gente fala que a transformação de vidas não precisa ser só através do batismo, né? A gente fala assim, se você é uma pessoa sedentária e você passa a fazer parte do ministério e ter uma rotina de exercícios físicos, você já teve uma vida transformada. Se você não se alimentava bem e você passa a se alimentar bem, se você entende, né, que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, você teve sua vida transformada. Se você tinha um vício e você muda isso, né, se você substitui isso por uma coisa boa, você teve a vida transformada. Mas a gente vê essa demonstração pública através do batismo, né? E para terminar, eu não falei, mas a gente tem uma música, tema também do Seven Bikes. Depois, quem quiser, procura aí nas plataformas digitais, está lá, tem também no YouTube. Mas tem um texto do livro Evangelismo, página 27, da escritora Ellen White, que é um texto bem legal e que norteia um pouco da nossa caminhada. Ele diz assim: a mensagem do terceiro anjo deve ser fortalecida e confirmada. O capítulo 18 de Apocalipse revela a importância de apresentar a verdade, não de maneira acanhada, mas com ousadia e autoridade. E eu sempre grifo isso daí quando eu mando para os líderes, não de maneira acanhada, mas com ousadia e autoridade. E então, eu acho que dentro de toda a minha vida, né, eu nunca me importei de trabalhar, acho que para as pessoas, de ficar acordado até tarde, de fazer projetos que às vezes furava o escapamento do carro de tanta gente que levava dentro, sabe? Coisas assim, e Deus sempre foi abençoando, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem duas filhas que têm na gente, tanto em mim como na Karina, né? E nos meus pais também, né? Exemplos, e hoje elas também participam de atividades na igreja, elas cantam, elas estão envolvidas também, são líderes, porque elas sempre tiveram esse exemplo. Muitas vezes elas ficavam renegadas mesmo, a gente estava lá na correria e elas estavam ali, se viam, não tinham jeito e brincavam ali dentro da igreja, né, ou nas viagens, né, e assim, se olhando para trás, eu não me arrependo de ter feito isso. Por quê? Porque você não pode fazer as coisas de maneira acanhada, mas com ousadia e autoridade. E o pastor Gilson, até apareceu aí num dos batismos, o pastor Gilson Grutner, quando ele era pastor da igreja do NASP, ele falou uma frase que me marcou muito. Ele falou assim: ou você vive pela missão, ou você vive pela omissão. Então, nós, ou a gente escolhe, por isso que o vídeo começou assim: qual é a sua missão? Né? Pode ser que você não tenha a missão de andar de bicicleta, mas talvez você tenha a missão de montar um canal do YouTube que vai trazer o testemunho e que vai incentivar as pessoas a conhecerem mais a Deus, a estudarem mais a Bíblia. Você tem que achar a sua missão. Agora, a verdade é que se você não viver pela missão, você vai viver pela omissão. Então, que essa seja o testemunho final, que você faça as coisas com ousadia e com autoridade. Está difícil de falar ousadia,
com ousadia e autoridade, não de maneira acanhada, porque Deus vai te abençoar nesse propósito, ele vai te dar o direcionamento, ele vai te fazer líder, Deus vai te capacitar, e que se você não viver pela missão, você vai viver pela omissão. É isso Amém. aí. Amém. Uau, Uau. Que demais. super. Ever, diz uma coisa pra gente. Duas perguntas em uma. Tem mais uma outra que a gente vai fazer depois. Mas assim, sobre os Seven Bikers. Como faz para participar? Quem quiser participar? E qual é a pessoa mais nova e a pessoa mais velha que você sabe aí de idade? Porque eu sei que não tem limite. Eu vi uma senhorinha se batizando no vídeo. Tem. Assim, primeiro, como faz para participar? Nós temos alguns passos, né? Então, assim, as pessoas, geralmente, elas entram em contato comigo e eu tenho já um roteiro de como que ela faz. Então, assim, conversa com o pastor, né? Explica como funciona para ter o apoio, para divulgação e tudo mais. Então, tem 7 passos como ela faz para participar. Primeiro, tem que ter a bicicleta. Já entrou em contato pessoas querendo participar que não tinha bicicleta. Aí eu falo assim, primeiro você tem que ter a bicicleta. Muitas pessoas, às vezes, ficam no grupo do WhatsApp, que todos os grupos, né, tem, além do aplicativo, ele tem um grupo do WhatsApp onde se conversa, onde marca os pedais e tudo mais. E teve gente no nosso grupo que ficou 3 anos para comprar a bicicleta, mas ele gostava do envolvimento ali, porque ali a gente posta um monte de coisa e tal, e no final ele comprou a bicicleta e participou. Então, assim, às vezes o grupo entra em contato comigo e depois de 3, 4 anos que ele vai falar, 2 meses, 3 meses que ele vai falar, vou montar um grupo. E aí, assim, a gente só pede que tenha uma periodicidade nos pedais, na marcação dos pedais, e tenha mais do que 2 pessoas para fazer um grupo, né? Mas, assim, geralmente é comigo e tem que ter ou se a pessoa quer montar um grupo, eu dou a instrução de como ela monta. Se já tem um grupo na região, aí eu indico para ela falar com o líder, para ela participar desse grupo. E a rede, ela é tão legal e ela está se formando tanto, porque às vezes uma pessoa, ela mora aqui em São Paulo, aí ela vai para Tocantins, aí ela me pergunta, tem grupo em Tocantins? Aí eu falo, tem, fala com o líder e tal. E aí o cara vai e começa a pedalar com o grupo de lá. Aí o do Paraná, ele quer vir para Brasília, e aí eu falo, fala com o líder e tal. Então, a rede está muito legal e tende a crescer isso daí, né? E a gente, por regimento interno, a gente não deixa pessoas com menores de 18 anos pedalarem, a não ser que tenha uma autorização dos pais ou que esteja com um responsável. Mas, assim, a gente tem a gente tinha no nosso grupo aqui um filho de um dos ciclistas, ele tinha 10 anos, ele andava 30, às vezes 40 quilômetros com a gente. Ele ia na bicicletinha dele com marcha e ele ia embora. Às vezes a gente tinha que dar uma empurrada, às vezes o pai dele amarrava uma cordinha e puxava, mas o menino, ele ia em todos os pedais. Então, assim, de crianças, eu sei que tem outros que pedalam, tem mascotinhos pequenininhos, mas aí não faz aqui. Mas a gente tem uniforme, inclusive, para esse pessoal e tudo mais. Agora, mais idoso, a gente nunca fez um levantamento. Foi uma boa pergunta, uma muito boa pergunta. Tem pessoas de bastante, eu sei de pessoas nos grupos que tem um senhor que ele é o líder do grupo de Taquara, no Rio Grande do Sul. Ele tem mais de 80 anos. E é um senhorzinho que ele pedala muito, muito. Ele sobe. A gente foi para lá uma vez para fazer participar da programação de um ano. E aí a gente já queria ir para Gramado, é do ladinho. E aí a gente foi com toda a família lá, fizemos uma programação bem legal. E ele foi com a gente no domingo, a gente pedalou de Taquara até Gramado, dá uns 30 quilômetros, e umas subidas, porque Gramado é na montanha, né? E ele foi de boa, assim, e tal. Então, agora posso levantar pelo aplicativo qual que é a pessoa de mais idade, não sei te dizer. Uau, Super. E eu conheço uma pessoa também que tem 70 anos e ela é bem quase ligada, 80, eu acho. assim, em atividades, né? Aí você olha para pessoas, é uma pessoa muito saudável, assim, com uma mente Sim, bem, sabe, rápida, assim, né? sim. Então, realmente, não importa a idade, você está praticando uma atividade física, a sua mente agradece, o seu físico agradece, e até o seu meio social aí também, né? Ele cresce, né? E, Muito notório.
E aí, para entrar em contato com você, é pelas redes sociais do Seven Bikers. Ou pode ser pelo Instagram. Instagram é o Seven Bikers Global, que a gente fala, porque se procurar Seven Bikers, quase todos os grupos tem vários Seven Bikers. Mas o Seven Bikers Global, e aí manda mensagem e aí eu respondo. Ou pelo meu WhatsApp, é fácil de encontrar. Da última vez que a gente deu o WhatsApp do palestrante, o cara ficou louco. O celular travou da pessoa. Muitas pessoas. Não, mas é incrível. Quando a gente vai na Novo Tempo fazer alguma programação, é incrível. Vem assim 40, 50 contatos assim no dia. É absurdo assim. Faz tempo até que a gente não vai, mas toda vez que ia eu tinha que chamar gente para ajudar a responder, porque era absurdo. Muita Então, coisa. se vocês quiserem divulgar, não tem problema não. Tá bom, então. Tá certo. Põe na descrição do vídeo depois meu contato, não tem problema. Olha, tá, então vamos Vai colocar tá aí, aí. pessoal. Não, a gente quer incentivar as pessoas a praticarem o esporte mesmo, né? Muito bom. Exato. Muito bom. Durante o seu testemunho, uma pergunta que surgiu foi questão de atitude, né? Como você mesmo comentou. Você que já foi um líder aí, que já participou de vários projetos, você viu muitas pessoas crescendo aí, pessoas que às vezes nem ela mesma acreditava nela mesmo, e hoje você é uma pessoa aí de missão, de atitude, né? Não só dentro da igreja, mas na vida dela mesmo, na vida dela profissional, na vida de estudos, assim, é uma outra pessoa. E às vezes a pessoa, quando tá nova na igreja, ela tá meio tímida, não conhece ninguém, e ela olha alguém lá falando na frente e fala, nossa, eu queria ser aquela pessoa, mas eu não consigo, então assim, eu vou ficar na minha. Qual dica que você dá para essa pessoa dar esse passo e ela ter essa oportunidade que muitas pessoas têm se desenvolver na missão aí para Deus? No Falar, sentido de, eu preciso ter o dom para poder, eu nasço, ou eu já nasço com isso, né? consigo desenvolver se eu... Tipo, o Weber tá lá fazendo tudo isso porque ele nasceu com dom. Será que foi isso mesmo? Ele tem o dom da liderança, então é fácil para ele fazer isso aí. O Weber não era assim, de repente virou um líder, só para o contexto, né? Para você saber. Muito boa pergunta. Realmente, eu não me acho líder e as coisas foram acontecendo, acho que porque eu fui me colocando nas mãos de Deus. Mas realmente, eu acho que o meio favorece também, claro, né? Tem uma diferença entre a pessoa que é tímida e a pessoa que é introvertida, né? A pessoa introvertida é aquela pessoa que ela não tá nem aí para fazer amizades, ela não quer se envolver com nada. O tímido não, às vezes ele tem um receio porque ele às vezes pensa o que as pessoas vão pensar de mim, né? E assim, hoje em dia a gente tem muito disso, né? O que as pessoas vão pensar de mim? A comparação é o que está matando os nossos jovens. Então, assim, a gente como fazer? Eu acho que você tem que se colocar nas mãos de Deus mesmo. Não, eu volto a dizer, eu não me acho líder, mas eu sempre me coloquei nas mãos de Deus para tudo que eu ia fazer. E Deus sempre me abençoou. Agora, claro, eu tive um preparo, né? Tive sempre que. Eu sempre acho que uma virtude. Talvez seja um dom, é ver o que as pessoas conseguem fazer de melhor e colocar elas na função certa, né? Isso talvez seja um dom dado por Deus. Mas se você tem um talento, você pode usar ele para Deus e Deus transforma ele num dom. Às vezes você gosta de cantar, às vezes você gosta de escrever, né? A Drica faz os quadros dela maravilhosos. Você tem o que você sabe fazer bem, faça para Deus. A Drica poderia desenhar cachorro, ela poderia desenhar gato, ela faz paisagem e coloca texto da Bíblia. Então, assim, a gente usa os nossos talentos para abençoar as pessoas, né? Então, se você tem um talento, eu li um livro uma vez que era sobre ministérios. E existia um ministério, eu gosto muito de sorvete, né? E tinha um ministério que a pessoa convidava outros para tomar sorvete. E assim, aí eles começaram a fazer reuniões e cada um levava um pote de sorvete. E era o ministério do sorvete, entendeu? Então, tem vários. Se você é mecânico, você pode ter um ministério de ajudar as pessoas trabalhando em prol delas, arrumando os carros. Se você é cabeleireiro, se você, sei lá, toda profissão você tem oportunidade de fazer alguma coisa para Deus. Então, esse é o objetivo. Se coloque nas mãos de Deus, peça e Deus vai te capacitar. Amém. Uma coisa que eu ouvi quando eu era mais novo, uma frase de um pastor que, como o Weber falou, tem frases que marcam a gente, né? Sim.
E ele falou bem assim: nós só crescemos quando nos comprometemos. E isso realmente foi muito verdade, porque, como o Weber falou, às vezes você nem sabe se você consegue fazer aquilo, mas você vai. E de repente começa a acontecer as coisas, porque realmente Deus vai Sim, direcionando e você vai ver na mão de Deus trabalhando. Então, assim, saia da inércia. saia. E isso E tem. Diga, Eu pode ia ir. comentar isso que o Heber comentou, de você se colocar à disposição, de você estar disponível ali para poder ajudar, para poder fazer, realmente Deus vai te capacitando. E eu sou um exemplo disso, Desenvolvendo habilidades, né? porque eu fui desenvolvendo muita coisa. Eu era uma criança muito tímida. Quando eu entrei na igreja, eu ainda era muito tímida. E eu também sou um pouco introvertida. Hoje as pessoas não imaginam que eu seja, mas eu sou. Só que, assim, o fato de eu ter me envolvido, o fato de eu ter me envolvido, e aí, ali dentro do coral, e dos projetos que tinha no Ter aquele coral, apoio do isso foi me pessoal. direcionando. Ah, e agora você vai ser secretária da Escola Sabatina, você vai ser diretora de uma classe, aí você vai agora ajudar aqui no Louvor, no Ministério da Recepção. Fui até diretora de comunicação da igreja por culpa do Weber. Verdade. A pessoa que está lá na frente, ela vai identificando habilidades. Vou colocar você aqui, vai Sim, e desenvolvendo vai se onde que a pessoa é ensinando. melhor em Então, cada assim, coisa. eu É. lembro, Weber, que quando eu fiz uma entrevista para um emprego, aqui, o que eu levei de referência foram todos os trabalhos voluntários que eu fiz na igreja de liderança. Top, Então, as muito bom. pessoas sabiam o que eu fazia por conta desse desenvolvimento. E hoje, eu tenho essa facilidade agora de falar assim, de falar eu já tinha, mas assim, de fazer as coisas porque eu fui sendo desenvolvida dentro dos ministérios, né? Dentro dos projetos. E boa parte veio do Weber. Sim, Esses projetos. e eu sempre levei mais coisas do que eu aprendia dentro da igreja para o meu ambiente profissional do que ao contrário, né? E uma outra coisa que você estava falando, eu lembrei, eu nunca fui uma pessoa perfeccionista. Então, assim, eu sempre acredito que o feito é melhor do que o perfeito, que o ótimo é inimigo do bom. Então, assim, não espere as coisas ficarem perfeitas para você fazer, sabe? Não espere você fazer aula de canto com a melhor fono para você poder cantar, sabe? Se você se coloca nas mãos de Deus, Deus vai te capacitar. Então, assim, o feito é melhor do que o perfeito. Eu sempre uso isso em tudo na minha vida, sabe? Tem pessoas que falam, mas pode ser uma coisa medíocre, né? Porque você tem que, para Deus, você tem que sempre fazer o melhor. Sim, mas tem o processo, foi o que o William falou. Você vai encontrando o seu caminho, né? E eu fui participar do hospitalaço porque eu também era introvertido e aquilo me abriu porque eu tinha que chegar no hospital ver uma pessoa, um jovem que tinha caído do trem porque estava lá, subiu no trem para brincar, caiu do trem, o trem passou por cima das duas pernas dele. O que você vai falar se você não tiver argumento, se você não tiver Deus na vida? Entendeu? No final, o que as pessoas precisam é Deus. Então, eu fui fazer isso daí também para me liberar, né? Também para me soltar um pouco mais. Isso me ajudou na minha vida. Ajudando as pessoas, a gente sempre é o, melhor, o mais beneficiado. Beneficiado. Exato, Amém. exato. Isso é muito, muito real mesmo. E é assim, a gente sempre fala aqui no canal, né? É uma combinação do divino com o humano. Deus é Deus. Se ele quisesse, ele poderia dar um sonho essa noite para todo mundo se converter pelo Evangelho. Mas ele quer que Sim. você participe desse grande plano de resgate, esse grande plano chamado grande plano da redenção. Amém. Olha só o privilégio que você e eu temos de levar essa mensagem e lá no céu ver tantas pessoas que foram alcançadas pela glória de Deus. Amém. 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 Graças a Deus, assim, a apresentação ela está atualizada, mas os batismos não estão, graças a Deus. Uau. Hoje eu já tenho mais 3 batismos para fazer edição de vídeo, porque às vezes o pessoal vai me mandando os vídeos e eu não consigo editar. Nossa, Quando agora, na época da primavera, vem 4, 5 batismos. Vocês viram de uma igreja lá, tinha 5 no mesmo Oi, eu dia. comentei com a Drica. Uau. Então assim, graças a Deus esse vídeo não está atualizado e eu quero que ele nunca esteja atualizado. Uau, tem que ser assim E assim, a gente, mesmo. a gente percebe E realmente a ele, mão de Deus quando vê os frutos, né? Olha, exatamente isso que eu ia falar. Então, pelos frutos
conhecereis. E quais são os frutos que estão sendo gerados por esse ministério? O Weber já Exato. compartilhou um Alma, monte aí, alma né? para o céu. Não só a transformação espiritual, né? Da pessoa conhecer a Cristo e entregar, mas quantas. Se você até tiver alguma que você lembra que quiser comentar, Bia, Coloca no comentário o pessoal que tiver alguma se experiência tiver alguém assim. do Seven Barkers assistindo, coloca aí no comentário alguma experiência que você teve. Eu vou querer ler. Pode ser mesmo não, você não estava embaixo, tem que ter uma experiência para incentivar alguém vai ler essa mensagem e vai ser transformado, Exato. viu? Mas, Com Heber, certeza. o que você tem alguma experiência que você lembra assim que foi marcante de transformação de vida de alguém aí do Seven Bikers, seja na saúde Impactou assim, né? ou seja espiritual, não sei. Tem alguma assim que foi assim, nossa, essa daqui marcou bastante. Exato. Você lembra de alguma? Olha, não, a gente tem várias, sim, mas acho que a maior transformação realmente é de pessoas que estavam no sedentarismo e que talvez não tinha um grupo de amigos, né? Porque o ministério ele é muito focado em relacionamento, né? O ciclismo ele tem uma vantagem que é o único esporte que você consegue praticar e conversar ao mesmo tempo, né? Se você corre, você não consegue. Se você está jogando vôlei, é mais difícil. A bike, como você está passeando, né? Então você consegue pedalar e conversar. Então isso gera um relacionamento muito grande. E isso é o que as pessoas falam. Pô, eu estava triste, eu não tinha amigos, tal, e agora eu tenho amigos, né? Tem alguns casos mais radicais, assim, de pessoas que tinham mais de 100 quilos e que estavam com diabetes, estavam com pressão alta, tal, e começaram a pedalar e mudaram totalmente a sua alimentação, a sua vida e tudo mais, porque você pega uma subida e aí você fala, pô, né, eu tenho que melhorar, eu tenho que emagrecer, porque aí a subida vai ficar mais fácil, né? Então, tem uma série de coisas, mas não sei, um exemplo assim de. Acho que essas vidas todas aí que eu mostrei no vídeo, eu acho que são os maiores exemplos. Eu não teria uma específica. Minha cabeça não é muito boa e eu tô ficando mais velho, então ela tá piorando, né? Mas eu não tenho uma Imagina. coisa muito específica, assim. Acho que são tantos que a gente acaba não marcando alguma coisa assim. Eu acho interessante, porque quando você falou, por exemplo, a pessoa se provoca, né? Ela vê um desafio e ela não vê um obstáculo, mas ela vê um degrau para ela se seguir, se manter. Muito Sim. Ah, bom. sim. A superação, né, na nossa vida como pessoa, na nossa vida como cristão, ela sempre faz parte. E a gente foca muito nisso, né? Não para, sabe? Porque tem dois tipos de superação, pelo menos no nosso ministério. O cara que está começando, porque ele às vezes ele não tem a bike, ele não tem o preparo, ele às vezes ele acha que por ele estar começando ele vai atrasar o grupo, então todo mundo vai ficar esperando ele. Então tem essa superação de que tem quem está começando. E tem a superação do cara que já pedala. Porque ele quer ir para frente, ele quer avançar, ele quer pedalar rápido e ele tem que esperar. Então ele tem que provar a humildade dele ao compartilhar as experiências com quem está começando também, porque ele também começou. Então esse desafio de esperar também, de ter paciência, também não é fácil. Então tem esses dois tipos de superação aí, né? Nossa, Uau. não tinha pensado nisso e é muito real. Você falando, eu fiquei pensando, aprendendo a esperar o outro, né? Questão de trabalhar, o trabalho mesmo, né? A união e um saber ser o braço, né? O apoio ali do outro, como naquela foto que você postou. Muito bom. Sim, sim. Hoje a gente tem grupos que fazem três tipos de grupos. Então, ele faz um grupo de iniciante, um grupo de intermediário e um grupo de avançado. Então, cada saída para fazer um pedal, ele marca com as pessoas que estão mais avançadas. Mas aí a gente tem sempre um pedal que é todo mundo. Aí, nesse daí, tem que todo mundo esperar, vai todo mundo junto e tudo mais. Legal. Isso. Que E bênção. aqui no canal, a Adriana e eu estamos até com um projeto aí, de trazer para vocês aí umas palestras muito interessantes aí sobre depressão, ansiedade. Depois da pandemia teve um aumento significativo, né? E através de uma pesquisa, diz que quando você está se sentindo meio recluso, assim, depressivo, a solução seria você Se exercitar.
se exercitar e você exercer a bondade A alheia. vontade. Isso. Você ajudar as pessoas, você se Servir, né? socializar, servir, exatamente. E o Serving Bikes realmente é um projeto aí de missão de servir mesmo, servir ao próximo, ajudar, servir a Deus. Então, é esse tipo de projeto que as pessoas hoje mais precisam realmente, viu? Principalmente agora, depois desse caos que nós tivemos aqui no mundo inteiro. É verdade. Sim, vocês sabem que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? De tanto eu ouvir as palestras da Karina, agora eu já estou me tornando um pouco psicólogo também, né? Mas a gente, a gente faz algumas palestras juntos, então eu até estou pregando, Drica, olha só. Olha aí, Para mais um dom quem se achava aí. tímido e introvertido, eu estou me saindo muito bem, né? Mas o que que a gente faz? Às vezes a gente vai em algumas igrejas, então eu mostro, né? Eu apresento o ministério de manhã. À tarde a gente leva uma balança de bioimpedância, não sei se vocês conhecem, é muito interessante, é usada por nutricionistas e tal, e a gente faz avaliação corporal do pessoal que está ali participando daquele evento. E a Karina faz a palestra à tarde sobre qual a importância do exercício físico na vida, na vida mental, né? Para a mente, né? E ela tem aconselhado, né, nos atendimentos dela, muitas pessoas ela aconselha a fazer exercício físico. Vai para academia, sai, vai andar, vai para o ar livre, vai tomar sol, né? E ela tem tido muito bons resultados também com relação a isso. Então, é bem verdade o que vocês estão fazendo. E acho que esse tópico aí no canal, acho que vai atrair muita gente e vai ser um negócio transformador. Já foi um spoiler aqui que o William deu. Mas a gente está planejando mesmo e a gente vai divulgar quando tiver tudo certinho já. Exatamente. Mas, Ever, muito obrigada por mesmo. você ter aceitado aqui compartilhar a história, assim. Aprendemos bastante aí, né? Nos motivou mais ainda também. Queria pedir para você fazer uma oração para a gente encerrar esse momento e depois vou dar uns recadinhos aqui. Tá bom. Oremos. Grande e poderoso Deus, Deus onisciente, onipotente, onipresente, que temos a certeza que esteve aqui conosco, que o Senhor nos abençoe para que a nossa vida seja regida pela missão e não pela omissão. Que nós não sejamos acanhados, mas sejamos ousados no seu ministério. Que o Senhor nos capacite, que possamos orar para que o Senhor nos mostre as pessoas que precisam e que possamos nos colocar em suas mãos. Que o Senhor nos abençoe sempre. E, de forma especial, fique também com a Drica, com o William, para que esse ministério deles possa crescer e possa influenciar e motivar muitas pessoas a te encontrarem e a quererem e almejarem estar no céu. Fique conosco agora no restante deste dia, que os nossos familiares também estejam bem, amparados por ti. Te pedimos isso e já agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Uau, muito, muito mesmo obrigado aí pela participação. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Parabéns pelo ministério de vocês também. Fico muito orgulhoso, viu? Deus seja louvado. Eu tenho um carinho muito especial pela Drica, ela sabe disso, então parabéns pelo ministério. Fico muito orgulhoso disso. Deus continue abençoando vocês. Um fruto aí, ó. Que Deus usou você para desenvolver. E vem pedalar aqui em Hortolândia. Preciso de uma bike ainda. A gente empresta. Então, pessoal, é isso. Hoje vocês conheceram a história do Ever Giroto. E que demais esse ministério do Seven Bikers. Exato. Caso tenha alguma dúvida que ficou no meio do caminho, pode estar mandando nos comentários, ou, como ele mesmo disse, você pode estar enviando diretamente para ele através do número dele que vamos disponibilizar na descrição do vídeo. A gente vai deixar todas as redes sociais dele que foi colocado aqui na descrição do vídeo, então você pode clicar ali, já entrar, já conhecer. Mas também se você falar com o Eber, vai estar facinho, porque a gente vai deixar isso disponível também. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada pela sua companhia aqui com a gente. E nós nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Tá bom? Até mais. Pessoal. Tchau, tchau. Tchau.